Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o tema é um tema polêmico, é um tema que todo mundo quer saber, que vocês me perguntam todo dia no direct, chega no consultório, no dia a dia, e o tema é libido e hormônio. Existe alguma relação? Então eu sei que você tem alguma dúvida a respeito disso, então fica até o final do vídeo que a gente vai falar tudo que você sempre quis saber sobre libido e hormônio, se existe uma relação ou não, o que um pode influenciar no outro, tá bom? Então fica até o final da vinheta que a gente vai explicar tudo para vocês sobre esse assunto que é polêmico. Então vamos lá? Bom, então primeiro, só para falar, se chama a libido, é substantivo feminino. E vamos definir libido, isso é muito importante. Então libido vem do latim anseio ou desejo. Segundo Freud, libido é energia, eu estou usando minha colinha aqui, tá bom? Que de cabeça eu não decorei. É a energia que está na base das transformações da pulsão sexual. É a energia vital. Ou seja, desejo é o desejo, aquilo que te impõe, que te leva até o ato sexual. Então tudo isso a gente define como libido, né? Então assim, existe sim, doutor, uma relação entre hormônio e a libido? Sim. Isso é verdade, isso não é mito, isso é verdade, se existe uma relação. Agora, uma relação tão direta, é assim, tem o hormônio, tem o libido, desse jeito funciona assim, da forma que a gente pensa, só é ter o hormônio para o libido funcionar? Não, isso é muito mais complexo que isso. Eu quero diferenciar então primeiro entre os homens e as mulheres, porque são dois mecanismos muito diferentes que vai levar ao libido. Então vamos primeiro para o homem. Então, algumas coisas que podem interferir no libido. Então é muito comum no homem ele não saber diferenciar entre uma disfunção erétil e problema de libido. O que acontece muito frequente é o homem ter problemas de ereções, principalmente a partir de uma idade. E como ele não consegue ter ereções e que permitam ter uma relação sexual, ele acaba evitando a relação. Então esse evitar ele acaba confundindo como falta de desejo. Mas quando você vai conversar com ele, ele tem sim desejo sexual. Ele apenas não consegue ter ereção e aí pela falta de ereção ele confunde de ter problemas da libido, do desejo. Então o desejo está mantido, a cabeça dele tem vontade. O problema é a parte da ereção. Então isso é até muito comum em idosos, diabéticos, pacientes que têm problemas neurológicos. Então essa confusão pode acontecer. E o segundo, a gente diferenciar a libido, quando é uma libido, a diminuição da libido de forma generalizada ou uma forma pontual. Então às vezes ele não tem libido com a parceira, né? Acaba criando no dia a dia sempre a mesma coisa, então ele não tem desejo naquele ato, né? Pela falta de estímulo, pelo dia a dia, pela rotina. Mas ele tem desejo em vídeos eróticos, quando passa alguma pessoa diferente, ele acaba tendo desejo. Então diferenciar o que é uma falta de desejo pontual e o que é uma falta de desejo generalizada. Então tudo isso no homem, principalmente no homem, tem que se diferenciar, né? E agora sim, doutor, a relação do hormônio, existe relação entre hormônio e libido? Sim. A diminuição da testosterona, um dos sintomas são disfunção erétil, piora da função sexual e diminuição da libido, associado à alteração. O paciente fica mais prostrado, diminuição do vigor, diminuição da massa muscular. Então, todos os sintomas associados junto com uma testosterona baixa, excluído outras causas de queda de testosterona, sim, é uma da causa de diminuição da libido, e quando eu faço a reposição, eu consigo ter uma melhora muito importante nesse quadro. Então, no homem, quando eu tenho uma diminuição da testosterona, sim, a reposição da testosterona pode melhorar e elevar bastante a libido. No entanto, a gente tem que diferenciar algumas coisas que podem separar entre disfunções orgânicas e disfunções psicológicas. Então, no homem, eu falo que o homem é muito mais simples. E agora na mulher, doutor, existe sim uma relação entre alterações hormonais e libido? Sim, existe. Só que na mulher, ela não é tão simples, vamos dizer, como no homem. Eu costumo falar que o homem é como fosse um interruptor de liga e desliga. Quando eu tenho um hormônio, a libido vai para cima. Se eu tenho pouco hormônio, vai para baixo, né? De maneira geral. Então, se o homem tem pouco hormônio e eu reponho, simplesmente a libido dele volta de forma muito mais rápida. E a mulher não, a mulher é muito mais complexa. Eu costumo falar que ela é como se fosse aquele painel da NASA, sabe? Com milhões de botões. Então, todos os botões têm que estar regulados, tudo ok, não é só aquele liga e desliga. Então, a parte hormonal se influencia, mas influencia também como que ela está, como é que está a autoestima dela, como é que está o relacionamento, como é que estão os filhos. Então a mulher ela acaba levando
levando muita coisa e ela, quando vai ter uma relação, muitas vezes ela não sabe separar o dia a dia dela, e aí pela preocupação, pelo dia a dia, pelo estresse, pelos afazeres excessivos, ela acaba não se permitindo, ou seja, não estando ali naquela hora para relação sexual. Então isso faz que nas mulheres seja mais complexo. Então muitas vezes não é só o hormônio pode ter uma influência sim. Mas algumas outras alterações, principalmente, por isso que muitas vezes alterações ou tratamentos psicoterápicos, psicoterapia, às vezes é muito mais efetivo na mulher do que em si a reposição hormonal. Agora, a reposição hormonal pode influenciar? Sim. Então a gente sempre tem que escolher algumas outras causas de disfunção. Diminuição da hipotireoidismo, alterações tireoidianas, aumento da prolactina, algumas outras alterações hormonais, e sim a reposição do hormônio em último caso. A única indicação clássica para a reposição de mulher de testosterona que poderia elevar a libido dela seria em mulheres já na pós-menopausa e que tem uma reposição estrogênica adequada e mesmo assim cursam com um quadro de desordem do desejo sexual hipoativo, que é um quadro psiquiátrico, né? Quem vai dar esse diagnóstico vai ser um psiquiatra. Então a mulher está totalmente em reposição hormonal completa, reposição estrogênica, e mesmo assim ela cursa com uma libido extremamente baixo. A gente pode tentar fazer um curso de terapia de testosterona com ela. No entanto, o objetivo nunca é manter testosterona em níveis normais, até porque não existe esse normal para a mulher. O objetivo é que ela melhore os sintomas. Então, se eu fizer uma pequena reposição e ela tiver melhora, eu posso sim manter. No entanto, é um quadro muito mais complexo, não é tão simples como no homem. E o objetivo não é estabelecer um valor X, valor Y de testosterona no sangue. O objetivo sim é melhora de sintomas. Então na mulher é muito mais complexo, existe a exclusão de outros quadros psiquiátricos, quadros neurológicos, outros quadros hormonais, e aí sim, quando eu tenho uma exclusão de tudo isso, eu posso sim tentar fazer a reposição hormonal. Então sim, doutor, existe sim uma relação entre reposição hormonal e hormônio e libido, mas não é tão simples como algumas pessoas acreditam que sejam. Então existe toda uma avaliação antes para a gente decidir quando, por quê e qual é a melhor hora de utilizar o hormônio e se ele pode influenciar e pode te ajudar nesse quadro, tá bom? Então é esse quadro hoje da dúvida de hoje, né, do quadro mitos e verdades. Então existe sim uma relação entre hormônio e libido, mas não é tão simples e a gente tem que fazer uma avaliação muito maior, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouquinho mais, deixe suas perguntas aqui nos directs que a gente vai responder tudo para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!